E ao longo da evolução, se a gente está evoluindo, eles também estão evoluindo. Não quer dizer que eles vão ficar parados. Não, eles vão caminhar também. Então, é muito séria essa questão do fogo na técnica carbométrica que eles usam para realmente estar, assim, vamos imaginar a pessoa, exemplo banal, doente, sob obsessão de um espírito, uma corja de espíritos que implantaram larvas para que aquela pessoa aos anos tivesse uma anemia muito forte, depois caminhasse para uma doença mais séria. Passa-se então o fogo cigano, então aquelas larvas vão caindo. A gente vê isso acontecer, há tratamentos espirituais. Então, quando a gente chegar numa parte como essa... Ácaros? Você falou larvas. Larvas. É quando a gente começar for ver trabalho com cores, a gente mentalizar, o trabalho com cores, a gente vai passar por isso. Magnetismo de energia, a gente vai estudar isso então. Quer dizer, trazendo as informações agora para ficarem um pouco mais fáceis na hora que a gente começar realmente a introduzir. O Flávio falou de índios na oração. Sim. Como índios? Levando para outro termo, caboclos, índios que trabalham. Eles existem, estão aí a todo momento. O índio é sinônimo de pureza. Né? Eles são puros, os índios são puros. Nós é que somos realmente. Né? Então é por isso que a gente tem que. Eu nunca perguntei. Todos os trabalhos que eu vi eles trabalhando com os índios. Eles chegam às vezes a mentalizar até o índio, eles passam eles vão queimando tudo que tem ali. Porque a negatividade fica na parede e ela é escura. A gente não enxerga, mas ela existe aí. Por isso que tem lugar que você entra lá dentro, você não aguenta ficar lá dentro do lugar. O lugar é horrível, o lugar é péssimo. Você fala, por que esse lugar? Mas não está igual aqui, está pintado, tudo igual. Não, mas lá você se sente bem e aqui você se sente mal. Então você não. Então é o que existe, o que eles queimam, o que eles tiram do ambiente, né? Deixam o ambiente clarinho, bom para trabalhar. Existe uma história muito triste dentro do espiritismo. Né? A gente sabe, já ouviu falar que dentro existe a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, ramificações. Né? Mas quando teve início do espiritismo, da mesa branca, chamada mesa branca, e os espíritos, então, começaram os trabalhos de mediunidade, os espíritos vinham trazer comunicação, vinham sim, caboclos, preto velhos. O médium, até para a gente saber da história... O meu é um preto velho, eu converso com ele. Então, os médiums tiveram tanto preconceito, isso dentro da história do espiritismo, que às vezes vinha lá o preto velho e o médium via e falava assim, não, numa época de escravidão que seja, eu não vou receber um espírito negro. Nossa. Sim, por isso falta de estudo do médium. Falta de estudo do médium. Então a gente assim, por isso que é importante a gente estudar, né? Principalmente os que recebem para ter conhecimento, né? Porque você vai estar doutrinando, né? A entidade, ela pode estar altamente evoluída, né? Ou lá embaixo, é onde as que não estão estudadas, né? São ignorantes, sim, né? Que a gente chama, né? Então, desses Exus, essas coisas que a gente fala. Exus que eles falam. Já viu falar? Nunca ouvi essa palavra. Não? São termos mais usados dentro da Umbanda. Dentro da Umbanda. Exu. Né? O que é? Essa palavra Exu a gente não deve nem falar ela. Mas sabe falar o que acontece? São entidades muito ignorantes. Por isso que elas fazem mal, porque você não vê que chega aqui e fica falando um monte de coisa que eu paguei, eu recebi, eu tenho que fazer, eu tenho que não sei o quê. Elas não entendem. Então, ela vai estar ajudando. Vai do jeito dela. Né? Se você falar, faz isso pra mim, eu vou ajudar você está pedindo. Então, por quê? Porque elas não têm conhecimento. Então, por isso que a gente precisa. Eu não acho certo essas pessoas que recebem aí nesses lugares, né? Não é legal porque eles não estudam, principalmente os médiums, né? Que recebem essas entidades, eles não sabem o que falar, então elas chegam ali e caem no chão e reviram e não sei o quê, porque nem o médium, nem a entidade é evoluída. Mediunidade se traduz uma outra coisa, você dá o que você tem. Simplesmente isso. Se você tem um estudo, se você tem orientação,
e o espírito está junto de você e você dá esse suporte para ele, você pode ter certeza que o seu trabalho vai ser bem guiado, a sua intenção é bem guiada. Se você, num caso desse, não tem essa orientação e diz que existem médios aí, inconscientes, que acontece um trabalho, eu não lembro de nada, isso não existe, não pode acontecer. Você tem que lembrar, você tem que saber o que está acontecendo dentro do trabalho. Você tem eu lembro de tudo, mas às vezes acontece tantas coisas durante a hora que eu fico aí, que eu não consigo mais distinguir qual foi o primeiro, o segundo. Você grava o sentido. Aí eu sei que veio, eu sei de tudo que aconteceu. Mas não sei assim precisar o certo, eu não consigo. Não. Tudo que eu faço consciente. Isso. Eu sei que a minha mente é que se liga, a minha mente liga assim. Diz que passa pelo crivo da mente, né? Passa, o negócio dá um... Ele vem vindo, aí ele entra dentro. O médico tem que funcionar como um coadorzinho. Você imagina um coador. Isso mesmo. Um coadorzinho, né, na mente dele. Aí vem a entidade, porque às vezes vem a entidade... Igual, lembra aquele dia que eu fui doutrinar uma que ela recebeu, que ela ficou amarrada? Por quê? Porque queria bater em mim, né? Estava com ódio, né? Então, o que acontece? Tem que ter um coadorzinho ali para coar as coisas, porque às vezes fala besteira, xinga. Coar e filtrar. Exatamente. Um filtro, é o crivo da mente que a gente chama. Então, o médium tem que estar consciente para ele conseguir passar as coisas boas, porque você vai vir aqui para você ouvir porcaria, que não vai te crescer em nada, não vai adicionar em nada. E ele vai vir, vai fazer arruaça, vai aprontar uma anarquia, a gente não vai sair daqui do mesmo tamanho. Nós não estamos aqui para isso. Cada dia a gente tem que a gente conseguir conhecimento também. Você tem que ajudar, mas você tem que vir para receber. É um exemplo que eu dei da outra vez, que essa entidade veio toda agressiva e que eu senti realmente enlaçado, né, amarrado mesmo. Eu falei assim, imagina um médium que se diz inconsciente, eu faço uma mulher, eu desse tamanho, junta a força que ele vem, e se eu deixar isso acontecer, dá um estrago. E assim, a minha intenção acho que não é essa. A gente capta a intenção. Captou a intenção e mentalmente ali, você pode estar mediunizado, pode estar dando comunicação, mas você sabe o que você está falando, você pode falar para ele, tenha calma, não é assim que as coisas funcionam, vamos trabalhar direitinho. Você pode falar isso para ele, eu faço isso. Mentalmente. Olha, o que você quer, eu não vou falar. Muitas das vezes aqui, que eu senti a intuição, que eu senti a intenção do espírito que queria falar, eu falei assim, não, eu não vou dizer o que você quer. Assim, não desta maneira. E não dizia mesmo. E eles ficam bravos e tal, mas não, aqui é um trabalho, eu levo um trabalho a sério, eu não vim aqui para brincar. De maneira nenhuma. Então, a sua intenção não é boa. Então, quer dizer, você pode se retirar ou você pode aproveitar. É isso que acontece. Teve uma vez a madrinha Florips estava mediunizada e o Valdomiro falava, irmã, e não falou nada. E depois que ela voltou, né, que a entidade saiu, ela falou assim, nossa, eu só queria falar bobagem, não ia acrescentar em nada, então eu não falei nada. É isso mesmo. Ela ficou mudinha. Lembra disso, Valdomiro? Educação. Olá, irmã, olá. E assim, eu acho assim, tem que ter isso. Eles não podem chegar aqui e fazer o que eles querem com a gente, nem falar o que eles querem também. Imagina, chega alguém falando palavrão, alguma coisa, não acrescenta nada nem para mim, nem para você, o trabalho não rende, não flui. E a energia que vem por trás da intenção que ele quer ter, pode desandar um trabalho inteiro. Né? Então a gente tem que ter sim essa educação. Com você também é assim, Flávio? Com você também é assim? Sente? Cada um, né? Não é igual dela, nem igual são diferentes. Cada um tem a sua característica. Mas é mais ou menos por aí. Eu fico neutro. Aí eu começo a respirar, porque a respiração ajuda muito, né? Eu faço a respiração devagarzinho, vou lá atrás, venho na frente. Aí quando eu volto, aí eu já fico sentindo já alguma coisa. Aí eu faço fora da respiração, aí ele entra. Mas a minha mente é que liga, né? Que liga com ele, faz aquela ligação. Aí começa a vir, ele vai falando, às vezes eu fico até distraído, ele que vai falando. Tem hora. Uma das situações no começo, futuramente vocês vão estar passando por isso, é como se a gente sentisse assim, o Valdomiro falando comigo, olha, mas o que ela está falando? Sabe? Você
De repente você entra numa situação e fala assim, nossa, mas eu não estou entendendo o que ela está falando. Mas não é para você entender. Você compreende. Quem precisa entender é quem está ali conversando com você. Né? Então, às vezes, no começo, assim, eu passei por essa situação. O Valdomiro falava, eu deixava ele falar. Eu pensando, falei, mas eu não estou entendendo nada do que ele está falando. Mas a entidade estava. Mas a entidade estava. Quem precisava do entendimento era ela. Né? Então, vai acontecer em algum momento. Ele precisa do entendimento. De repente, o Valdomiro está falando, está me orientando. De repente está lá, nossa, mas o que ele está falando? Ontem aconteceu uma coisa muito interessante, assim. Antes, o Valdomiro abriu, né, foi um livro, né, do Evangelho, né, saiu uma coisa totalmente nova que nunca a gente tinha, né, falando sobre a moeda, não foi? Não foi não, moeda? Foi oferta, né? Do plano, o que você a verdadeira... Era a instrução dos Espíritos, Foi não você que foi falou, mesmo? você que viu? Falando do que você precisa verdadeira... depois do outro lado, que dá um segundo suas O que é obras. verdadeiro nosso, como é que fala? A caridade. Falando que, tipo assim, aqui a gente está fazendo uma malinha, né? Como se a gente estivesse fazendo uma malinha, para quando você chegar, você vai viajar. O que você leva? Você vai fazer uma viagem, né? O que você leva realmente, o que te é útil. Você vai ali, você pega o verdadeiro que você leva. No seu O guarda-roupa, resto é mentira, você né? escolhe assim a dedo, né? O que você realmente vai usar, não é? O que você vai tirar realmente da vida e vai te servir do lado de lá.